Olá, meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem oral. No vídeo da semana passada eu falei um pouco sobre o desenvolvimento da inteligência na criança até os 2 anos de idade, as importâncias, os principais aspectos desse desenvolvimento. E uma das coisas que eu disse foi que a linguagem é um traço marcante no desenvolvimento infantil. E por quê? Porque a linguagem, quando a gente adquire a linguagem, ela representa a nossa capacidade de fazer uma dissociação entre significantes e significados, ou seja, ela possibilita a nossa representação. O que isso significa? Significa que a criança não precisa ter um objeto no seu campo visual para que ela possa lembrar dele e até mesmo das suas funcionalidades. Então, por exemplo, uma criança que pega um cabo de vassoura e faz de conta que é uma moto, uma criança que pega uma caixinha e brinca que é um aviãozinho. Então, essa capacidade ela é muito significativa para o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque está mostrando para a gente que a criança consegue fazer agora em pensamento o que ela conseguia fazer somente no plano das ações, no plano das percepções e movimentos. A linguagem, diferente do que a gente pensa, ela não é um processo natural. A linguagem é um processo social. Para que a gente possa falar, a gente precisa ter as bases neurais do cérebro específicos para a linguagem, bem como os aspectos neurofisiológicos em funcionamento, ou seja, o aparelho fonador ele precisa estar apto para que a linguagem aconteça. Mas isso não é suficiente. Se a criança não estiver em um ambiente de pessoas que falam, essa construção ela não irá acontecer. Então, o que precisa para a criança falar? A gente precisa basicamente de 2 coisas. Primeiro, que ela conheça a linguagem, conheça esse sistema de representação. E segundo, saber como se expressar. Na escola, a gente valoriza muito a linguagem escrita. E também não podia ser diferente, porque como a gente vive numa sociedade letrada, isso é natural. Mas, para que a linguagem escrita se construa em sua totalidade, é preciso que a linguagem oral seja desenvolvida. Ou seja, a escrita, ela tem uma relação direta com a base de maturação da fala. É esse mecanismo no cérebro que vai dar condições para que as crianças leiam e escrevam. Por isso que é muito importante que a gente possa aí trabalhar algumas questões que são bem simples no dia a dia para o desenvolvimento da oralidade, assim como na educação infantil. A gente não precisa ficar muito preso nessa tendência de que a criança precisa escrever. A criança, primeiro, ela precisa falar. É pela fala que a criança vai estruturar o seu pensamento. O que é estruturar o pensamento? Que ela vai ter possibilidade de uma análise sequencial da fala, da sequência dos acontecimentos, o que vem antes, o que vem depois. E é pela fala que ela começa a fazer uma relação de que cada vez que ela abre a boquinha corresponde a um som, que é a capacidade de consciência fonológica, também super importante no processo de alfabetização. Mas o que nós adultos podemos fazer para estimular esse desenvolvimento da oralidade? São coisas bem simples, mas que passa desapercebido por nós adultos, ou até mesmo porque a gente não conhece mais especificamente o como funciona essas questões. Então, minha dica não é só para pais não, também para os professores de educação infantil. Crianças pequenas, por volta aí até 1 ano de idade, é importante que a gente reproduza os balbucios que ela faz, né? O angu, dá, é muito importante. Por quê? Porque ela começa a perceber que isso que ela manifesta oralmente é um processo de comunicação. Eu falo e o outro também fala comigo. Depois dessa fase,
incentivar as crianças a falarem, musiquinha durante o banho, falar durante a hora do banho, da alimentação, fazer com que a gente possa ir nomeando os objetos que a gente apresenta para as crianças, ou até mesmo aqueles que a gente coloca em situações de brincadeira, descrever os objetos, a sua funcionalidade também é importante, contar histórias, fazer com que ela escute as histórias. Simples, não é? Outra coisa importante no desenvolvimento da oralidade e que nós adultos devemos prestar atenção. A criança, ela consegue formular perguntas? Ela dá respostas de acordo com, que são coerentes, né, com as perguntas que nós fizemos? Ela leva em consideração o interlocutor ou ela está falando só para ela? Crianças muito pequenas, por volta aí até os 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, é comum o que a gente chama de linguagem egocêntrica. Na linguagem egocêntrica, a criança ela fala, mesmo numa situação de brincadeira com mais crianças, ela fala para ela mesma. Ela não tem muito a intenção de levar ao outro a informação. Ela não se adequa muito ao papel de ouvinte. Então, ela fala e não está preocupada com isso. Depois, aí, por volta dos 6, 7 anos, eu já começo a ter uma linguagem que é socializadora. Ou seja, eu tenho a intenção de que o outro me escute, de que o outro entenda as informações que eu quero passar. Isso é muito importante também no desenvolvimento da oralidade. Outras coisas que nós podemos fazer é pedir para que as crianças descrevam aquilo que elas estão fazendo. Que ela consiga fazer uma análise entre os conhecimentos passados que elas tiveram e consiga associar com aquilo que ela está fazendo agora. Então, uma brincadeira que ela aprendeu e aí agora ela entrou na escola e ela tem uma outra forma de brincar, vamos supor, a amarelinha. A amarelinha tem várias maneiras da gente brincar. Tem a amarelinha tradicional, tem a amarelinha em caracol. Então é importante que ela consiga fazer essa associação entre os elementos que fundamentam a brincadeira. Pular amarelinha a gente pula sempre da mesma maneira, mas mudou o formato. Então que ela consiga fazer essa transposição é muito importante também. Viram quanta coisa a gente pode fazer para desenvolver a oralidade? É muito importante que a criança tenha um repertório linguístico bom, porque esse repertório linguístico é o que vai favorecer o processo de alfabetização. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma pergunta sobre a linguagem oral, deixem aqui nos comentários, eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até semana que vem!